Então vamos começar, vamos orar ao Senhor, fazer uma oração ao Senhor. Pai, obrigado por tua graça e bondade sobre nós, pela tua boa mão, Senhor, nos guardando, nos conduzindo, nos pastoreando. Nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, que o Senhor nos abençoe nesse momento agora, que o Senhor nos abra os olhos do nosso coração, nos dê entendimento da tua palavra, Senhor, para desfrutarmos da tua presença, para desfrutarmos, Senhor, do teu pastoreio sobre nós, para que venhamos a crescer, amadurecer e confiar em teu santo nome. Senhor, nos abençoa. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e vamos ler dos versos 19 ao verso 40. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem minha leitura. Então partimos de Horebe e caminhamos para todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, cada um de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas, até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor nosso Deus, que vai dentro de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra, que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba herança. Os vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre os dentes, entre bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Irmãos, é uma narrativa. Moisés está prestes a entrar na terra prometida após 40 anos de peregrinação. Eles estão em Cades Barneia, avistando a terra. Mas antes desse povo entrar na terra, Moisés chama o povo para relembrar o povo, né, a aliança de Deus com ele, e renovar no coração desse povo a aliança de Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó e com o próprio Moisés, de levar esse povo até a terra prometida.
Nós estamos aqui, o contexto aqui do texto aponta para essa nova geração que chegou aos limites da fronteira. O que é que Moisés faz? Ele senta com a nação e faz um histórico. Ele traz toda a história até ali. O texto que nós lemos aqui, Moisés está falando de 38 anos atrás, quando assim que o povo saiu do deserto, recebeu a lei no Sinai, chegou em Cades Barneia, estava prestes para entrar. O que aconteceu ali? Né? Aconteceu ali o fracasso de Cades Barneia. Né? O povo se negou, o povo não creu, o povo não acreditou, o povo não entrou, o povo murmurou. E Deus aí pesou a mão e fez o povo voltar novamente pelo deserto e caminharam aí 38 anos. Nós vamos estar lendo, nós vamos estar hoje pregando, irmãos, sobre esse texto. E nós vamos dividir esse texto em 3 pontos. Primeiro ponto, com o seguinte tema: o medo de crer em Deus produz a desobediência, dos versos 19 a 26. O segundo ponto, o fracasso em Cades Barneia, dos versos 26 a 33. E a perseverança do justo, dos versos 34 a 40. O texto, por si só, se divide, se você observar. Né? Então, os temas são tirados da nossa interpretação do que lemos. O nosso primeiro ponto: o medo de crer em Deus produziu a desobediência no povo. Moisés, nos seus 3 discursos que compõem esse livro, está trazendo à memória do povo a história dos 40 anos do deserto para essa nova geração, revelando os propósitos de Deus em provar o seu povo quanto à obediência à sua lei, e também revelando as duras consequências do erro da desobediência. Cades Barneia, 40 anos antes, foi o registro dessa verdade na história do povo. Que verdade? Da desobediência, do fracasso do povo. Não é? Não foi o fracasso da liderança, mas o povo não quis assumir a responsabilidade de ir e de possuir a terra. Há aproximadamente 38 anos, o povo que saiu do Egito chegou à fronteira da terra prometida em Cades Barneia. Moisés disse ao povo naquela época: Moisés disse ao povo: assim como o Senhor prometeu, Ele nos deu a terra que vocês estão vendo. Vão e tomem posse da terra como o Senhor prometeu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos aqui na seção 19, do verso 19 ao verso 26. Então Moisés disse ao povo: a promessa cumpriu-se, Deus trouxe vocês à terra santa, agora entrem, tomem posse. Deus cumpriu a sua promessa, que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, e também foi renovada a mim, que Ele tirou vocês do Egito sob a minha liderança para levá-los até aqui, até essa terra. E Moisés diz mais: não tenham medo e não se assustem. É interessante, irmãos, a gente tocar nesse ponto aqui, porque quando Moisés exorta o povo a não ter medo e a não se assustar, é porque a terra era grande demais. Logo no capítulo 1, né, nos primeiros versos, Moisés vai dar a dimensão da terra, a dimensão geográfica da terra. E isso trouxe espanto para o povo, porque a terra era imensa, era muito grande, e a terra não era desabitada, a terra era habitada. E aí que está: não se assustem com o que vocês estão vendo, porque Deus prometeu por herança e vai dar a vocês. Vocês têm que crer, ter fé e partir e ir. Não se assustem com o tamanho das cidades, com os habitantes que habitam, com as suas fortificações. Apenas creiam e caminhem. Por que Moisés diz isso? Porque na história do povo, do Egito até ali, Deus já tinha feito milagres portentosos. O Egito é um deles. Então o que aconteceu? O povo convenceu Moisés a enviar 12 espias. Isso aqui já é uma coisa para a gente colocar uma interrogação. Muito interessante no texto. 12 homens de cada tribo para observar a terra, para tomar posse. Olha, se Deus mandou tomar posse, é obedecer.
esmorecer. Não é? Então, esses espias aqui entram aqui já como uma desculpa do povo, né? É um certo temor. Eles vão, espiam e trazem um relatório a respeito da terra fabuloso. A terra que Deus nos dá é excelente, é maravilhosa. Mas quanto ao povo que habita lá, eles temeram, tiveram medo e se assustaram com eles, porque eram fortes, bem armados e as cidades bem protegidas, e era também terra dos gigantes. Aqui são os anaquins, não é? Após o povo ouvir o relatório dos 10 espias, não quiseram ir, foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Observe que foram 10 espias que contaminaram todo o povo. Há verdades nessa narrativa que devem chamar a atenção do povo de Deus, como um cartaz eletrônico de neon vermelho piscando na noite escura, sem lua. Sem lua, vejamos. Primeiro, o povo viu e vivenciou o poderoso modo como Deus os tirou do Egito. O povo viu e vivenciou como Deus os tratou na peregrinação no deserto até ali, em Cades Barneia. Deus fez aliança com o povo no Sinai, né? E nessa aliança Deus está ali cumprindo a promessa feita também a Abraão e renovada com o povo, de formar uma nação, de dar uma terra e de dar a sua constituição para que o povo caminhe através da sua constituição. Quarto, o povo recebeu os termos da aliança da lei e se comprometeu com Deus a obedecer. E quinto, o povo está vendo a terra e vivenciando o cumprimento da promessa. Mesmo assim, irmãos, mesmo assim, diante da grandeza do Deus que se revelava a todo momento ao povo, e diante da grandeza da bênção da terra prometida, eles tiveram medo de seguir adiante. E não creram no Deus que eles estavam pactuados e que ele estava cumprindo a sua promessa. Muitas vezes, olhamos para Deus através dos nossos umbigos, por meio das nossas necessidades imediatas, motivados não no cumprimento da promessa de Deus, mas em que Deus satisfaça os nossos caprichos. Era mais ou menos isso aqui que estava acontecendo com o povo. O povo, mesmo vivenciando toda essa comunhão com Deus, o povo assustou-se, teve medo e não confiou plenamente na palavra de Deus e nos seus propósitos. Então, quando a operosidade da fé é exigida, quando a nossa confiança em Deus é convocada para superar os grandes obstáculos da vida, crendo em Deus, fechamos os olhos para os desafios da fé e mandamos os espias para averiguar a realidade que já sabemos qual é e qual deve ser o nosso papel. Muitas vezes isso acontece conosco, irmão. Muitas vezes. Nós não somos muito diferentes desse povo. Nós caminhamos com Deus, nós comungamos com Deus, nós adoramos a Deus, mas na hora de nós exercermos a nossa fé, diante de uma realidade que é imensa, desafiadora para nós, nós tememos. Nós não acreditamos que Deus seja capaz. Nós não acreditamos que Deus seja capaz de nos capacitar para seguirmos adiante. Nós esmorecemos e fincamos o pé. Então, diante do desafio de crer em Deus, em sua promessa e na sua ordem de comando para seguir adiante, nos amedrontamos, temos medo de assumir a responsabilidade e o compromisso de ser um crente fiel a Deus. Irmãos, isso aqui é em qualquer detalhe, pode ser detalhes grandes da nossa vida ou detalhes pequenos. Na hora que é exigida a nossa fé,
Parece que nós tememos as circunstâncias e as pessoas que estão diante de nós, e nós nos escondemos, nos acovardamos, nos amedrontamos com a realidade de testemunhar a nossa fé. De testemunhar a nossa fé. Deus colocou o povo diante da promessa e o povo teve medo de entrar e possuir a terra. Isso aqui é muito grave. Por quê? Nós estamos na mesma condição em contextos diferentes. Qual é a mesma condição? Nós estamos peregrinando como igreja nesse mundo, caminhando para a Nova Jerusalém, que virá do céu, prometida por Deus, para se colocar aqui na terra. Então, há uma promessa. E a pergunta é, nós cremos nela? Como nós estamos conduzindo a nossa vida por meio para chegar a essa promessa? Como é que nós estamos nos conduzindo em santidade a crer e a chegar a essa promessa aí? Nós temos tido firmeza e nós temos acreditado nessa promessa, ou nós temos nos agarrado aos valores desse mundo, aos bens, ao ouro, à prata? A responsabilidade de crer e confiar e entrar na terra era o desafio para aquela geração e é o mesmo desafio para nós. Os 12 espias pisaram nela, viram os frutos, a fertilidade e a prosperidade da terra, mas 10 deles inflamaram o povo de medo e pavor. Isto é, eles não discerniram quem realmente era Deus e a sua capacidade de cumprir sua aliança, manifestando a sua glória a esse povo. A esse povo. Irmãos, nós temos um Deus extraordinário, que se responsabiliza pela sua aliança, pelas suas promessas, vai cumpri-las todas como tem cumpridas todas na história e também em nossa vida. Creiamos nele, nos apeguemos a ele. Naquele momento, para o contexto do povo aqui, crer e obedecer a Deus, entrando na terra, era um ato de glorificar e exaltar o seu nome entre o povo e entre as nações vizinhas. Esse era o ponto, esse era o foco. E o povo perdeu. Eles tiveram medo. Tiveram medo. Há muitos crentes que convivem com Deus, leem sua palavra, conhecem seus milagres e poder, mas têm medo de serem desafiados por Deus a viver por fé e a andar em uma conduta de santidade hoje em nosso contexto. As coisas do mundo ainda trazem saudades a eles sem arrependimento. Isso aqui eu chamaria dos crentes ainda incrédulos, que precisam crer. Nós estamos passando esse tempo aí de quarentena e pandemia, irmãos. E a situação, o contexto mundial aponta para uma recessão, não é, imensa. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E muita gente, muitos crentes, já estão sendo afetados e muitos outros vão serem afetados por essa crise social, financeira, econômica. Né? E a minha pergunta é, como é que nós vamos subsistir a essa crise se não estamos crendo, obedecendo, com a fé firme no Senhor Jesus Cristo, que mesmo diante da morte, Deus tem a capacidade, se morrermos, de nos ressuscitar lá na frente. Porque quer vivamos, quer morramos, irmãos, somos dele. Deus, nesse contexto hoje, manda que a gente siga adiante, testemunhando, glorificando o seu nome, mesmo nesse contexto. O medo é danoso e assustador e contaminou toda uma nação, irmãos. Eram 12 espias dentro de uma nação de aproximadamente 600 mil homens. 10 deles conseguiram disseminar o medo e o pavor sobre toda a nação. 10 fizeram isso.
Eles sentiram medo diante do desafio de testemunhar sua fé e confiança no Senhor. Eles desobedeceram ao Senhor. O medo de crer em Deus produziu a desobediência dessa geração. E qual foi a consequência? O castigo de peregrinar 38 anos naquele deserto. Eles não entraram na terra. Toda aquela geração morreu no deserto. Somente a geração de Caleb e Josué e as crianças que saíram do Egito foi que entraram. Aqui é o contexto, aqui já. Eles estão entrando aqui. Moisés está rememorando a história passada para que a geração presente não cometa os mesmos erros do passado. Entrem crendo, confiando no Senhor. O segundo tema da nossa exposição é o fracasso em Cades Barneia, dos versos 26 a 33. A primeira consequência do medo é o fracasso antecipado. Isto é, antes de enfrentar o desafio da fé, o povo fez o quê? O povo disse: não somos capazes, isso não é para mim, envia outro, Senhor, manda os espias. O medo, irmãos, ele antecipa o fracasso. O verso 26 aponta para o fracasso antecipado diante do desafio. O que é que diz o verso 26? Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Observe isso aqui. Não é um fracasso qualquer, mas um fracasso intencional. O verso 21 revela Deus se responsabilizando pela posse da terra. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, Deus de seus pais, falou. Então aqui é uma responsabilidade de Deus, não só em conduzir, mas em colocar o povo lá dentro. O medo da realidade e da responsabilidade de possuir a terra, que era a contrapartida do povo, crendo e confiando no Deus da promessa, antecipou a desistência. Antecipou o fracasso, ou antecipou o desastre. Antecipou, porque eles nem tentaram entrar. O medo de crer e confiar em Deus travou a operosidade da fé. A segunda consequência do medo é a transferência da culpa. Eles transferem a culpa. Interessante, né? Como isso tem a ver comigo e com você. Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades diante de Deus nem das pessoas. Não é? A gente geralmente vai culpar A ou B ou C ou as circunstâncias e também culpar a Deus. Não é? Eu nasci assim, eu me criei assim, então eu sou assim. Não é? É mais ou menos isso aqui que está acontecendo lá. Não é? Observe o verso 27. Ficaram murmurando, isso é uma consequência do medo. Ficaram murmurando em suas tendas, cochichando ali, dentro de casa. E disseram: o Senhor está com ódio de nós. Se você voltar ao texto, e você vai observar que não há qualquer ódio do Senhor sobre esse povo. Antes, pelo contrário, Deus está assim vibrando que o povo siga, creia e tome posse da terra. Mas aqui eles alucinadamente falam que Deus está com ódio deles. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Porque no momento os amorreus possuíam essa terra. Então vejam aqui a transferência da culpa primeiro para quem? Para Deus. Não é? Primeiro eles culpam a Deus. Ele está com ódio de nós e nos tirou do Egito para nos matar aqui. É uma acusação infundada, pesada e sem fundamento, por causa do fracasso que eles estavam sentindo, do medo de tomar posição e do medo de assumir a responsabilidade como nação e ir adiante. Segundo, eles vão culpar os espias.
nossos irmãos nos deixaram com medo. Olha só, Deus e os espias. Então o povo tira de si a culpa, a responsabilidade e transfere para Deus e para os espias. Desculpa. O povo com medo culpa a Deus e aos 10 espias. O povo está dizendo: Deus e os espias são os culpados da nossa murmuração e do nosso pecado. Parece uma piada, né? Parece uma brincadeira, mas é isso que está acontecendo aqui. Né? Quando na verdade o fracasso era o fracasso do povo, porque o medo antecipou esse fracasso. Agora preste atenção aqui, aplicação para a nossa vida. Muitos crentes culpam o diabo e as pessoas e a igreja por terem pecado, por terem caído, por terem se desviado, por ter abandonado a igreja e a fé. Eles culpam o mundo e tudo ao redor. Eles culpam tudo, menos a si próprios. Isso não se parece muito com a gente, com alguns crentes? Não é? Que não ainda assumiu a responsabilidade de que é um crente em Deus, salvo mediante o sangue de Jesus Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, do qual quebrou sobre nós o poder do pecado, da condenação e da culpa, que somos livres em Deus para adorá-lo, para segui-lo, para vivermos em santidade, para darmos um testemunho alegre, vivo, independente das circunstâncias, porque somos do Senhor e Ele é nosso. O povo, irmãos, está culpando a Deus e os espias pelos seus pecados, quando na verdade nem o povo, nem Deus e nem os espias têm culpa pelo pecado de ninguém. Mas o que acontece ainda no texto? Observa. Nos versos 29 e 30, Moisés os exorta mais uma vez e os orienta de novo. Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo como fizeram no Egito e também como fez com vocês no deserto. Ele os conduziu como um pai conduz seu filho até aqui. Moisés, nesses versos 29 a 30, aponta aqui 3 atitudes claras de Deus, que contradizem o ódio e a destruição do povo pela parte de Deus. Moisés diz assim, nos versos 29 a 30, Deus agiu como pastor de vocês, cuidando, tratando, consolando, guiando, sabe, caminhando adiante de vocês, levando aos pastos verdejantes o maná, as cordonizes, a água, a sombra de dia, a luz de noite. Deus agiu como libertador e continua agindo como libertador. Olha o que ele fez no Egito. E terceiro, Deus agiu como pai, como aquele que guia o filho. Como é que ele pode ter ódio desse povo? Como é que ele pode querer matar esse povo? Você está vendo que é uma contradição, que é uma forma de transferir a culpa para Deus, o acusando de alguma coisa? Por isso que Deus vai se irritar com esse povo. Mas o povo, irmãos, mesmo tendo as bênçãos de Deus e sendo exortado por Moisés, continuam ou continuaram não crendo em Deus e não o obedecendo. Irmãos, Deus é o nosso pastor, tem cuidado de nós, tem tratado a nossa vida como a seu próprio filho, nos conduzindo, nos amando, nos exortando, nos consolando, nos ninando muitas vezes, afofando as nossas camas quando estamos enfermos, como está lá no Salmo 41. Ele tem nos conduzido à terra prometida, à Nova Jerusalém, com alegria e com gozo. E o que Ele exige de nós? A nossa submissão, a nossa fé, a nossa obediência.
mesmo nessas circunstâncias, porque as circunstâncias são colocadas para depurar e apurar a nossa fé, para que cresçamos no Senhor. O fracasso de Cades Barneia foi a incredulidade e a murmuração. E o povo caminhou durante 40 anos no deserto. A recordação do encorajamento e do fracasso da geração passada tem como objetivo advertir a nova geração quanto ao futuro. Isso aqui é aplicado a mim e a você. A história bíblica tem como objetivo revelar o encorajamento de Deus, o fracasso do povo, para que nós não cometamos e não caiamos no mesmo erro da geração que está exposta nas Escrituras. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Que cuidado de Deus conosco, para que nós vivamos um cristianismo alegre e vivo, confiados em Cristo e nas suas promessas. Terceiro e último ponto, para nós encerrarmos, do verso 34 ao 40. Nestes versos, Moisés revela o castigo de Deus sobre o povo e sobre ele. Moisés não ficou isento. Ele não entrou na terra. O castigo daquela geração foi motivado pela murmuração e descrença em Deus. Eles viram a terra, mas não entraram, peregrinaram pelo deserto até que todos morressem da geração passada, antiga, aquela geração adulta que saiu do deserto. O castigo de Moisés também foi não entrar na terra, mas não foi motivado pelo relatório dos espias, que provocou a murmuração do povo. Mas, quando Moisés estava em Meribá, ele se exaltou e ficou irado contra Deus por causa do povo. E bateu na rocha para tirar água, quando Deus mandou Moisés falar à rocha. Moisés se arrependeu depois, logo em seguida. Nós vamos ver isso aqui lá no texto. Né? Mas, mesmo assim, Deus o castigou e não tirou as consequências do seu castigo sobre ele. Isso é muito sério aqui nesse contexto aqui. Pecado tem consequências, umas graves e umas gravíssimas. 40 anos, irmãos, rodando ali no deserto é uma consequência gravíssima, gravíssima. Eu não estou dizendo ali que o povo não foi salvo, não estou dizendo isso. O contexto é, o povo não entrou na terra. Deve ter havido arrependimento, houve arrependimento, mas como consequência daquele fracasso em Cades Barneia, o povo não entrou. Morreu todo no deserto. Irmãos, essa questão do castigo de Deus, isso nos mostra que todo pecado tem consequências, umas mais leves, outras mais graves e umas gravíssimas, e mesmo quando há arrependimento. Isso não está dizendo que nós perdemos a salvação, que nós não vamos ser salvos. Não, não é isso. Mas essas consequências, elas são didáticas na nossa vida, para que nós não mais cometamos o mesmo pecado. Essa é a didática de Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Dentro desse contexto, há algo maravilhoso, nesses versos 34 a 40. Que deve chamar a nossa atenção, que é a conduta do justo. Veja só, irmãos, é algo assim fabuloso, porque é estrondoso aqui no contexto. Porque são 600 mil homens, né? E nós vemos aqui, desses 600 mil homens aqui, no texto aqui, exceto Moisés, 2 justos, Caleb e Josué. Justo aqui são aqueles que creram, confiaram em Deus e queriam ir para cima, queriam ir adiante, confiados em Deus, em quem Ele era. Deus é muito maior do que a promessa. É isso que nós devemos crer. Devemos crer naquele que faz a promessa. Deus se agradou da conduta dele, de Caleb, pois ele deu um parecer positivo para Moisés e para o povo. Número 13 e 30, né, retrata das palavras de Caleb.
Ele diz o seguinte: vamos subir agora e tomar posse na terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Mas por que Caleb disse isso? Porque a sua confiança estava em Deus. Deus iria capacitá-los. Como capacitou esse povo aqui que vai entrar? A entrar e tomar a terra. Quem entrou aqui foi Josué. E o povo tomou grande parte da terra. Né? Caleb, confiado na promessa de Deus, motiva Israel a seguir para possuir a terra. Não é hora de desistir. Não há motivo para desanimar. Não há razão para desacreditar em Deus. Ele pelejará por nós e nos dará essa terra. Irmãos, não há motivo para deixar a igreja. Não há motivo para desanimar. Não há motivo para desistir, para desesperar. Não há motivo, irmãos. Porque Deus, Ele está conosco. Ele peleja por nós. Ele nos fortalece. Quebrante-se, ore, busca a Deus. Peça a Deus misericórdia. E ela virá. E Deus ouvirá a sua oração. Ele fortificará. Dentre a multidão do povo, um justo se levanta e toma posição diante de Deus e do povo. Vamos tomar essa terra que Deus nos dá. Vamos, como igreja, seguir adiante, testemunhando a Jesus Cristo, evangelizando, pregando o Evangelho, sem se importar com as circunstâncias que nos cercam, sem se importar com A, B ou C, sem ter medo dos homens. Vamos seguir adiante, irmãos, caminhar adiante. A terra que nos espera. As consequências da obediência de Caleb são reveladas no texto. E ela recai sobre ele e a nova geração. Olha que coisa interessante. Verso 33. Deus o tem como exceção dentre o povo. Olha só. Ele foi justo. Ele era uma exceção dentro do povo. Deus vai usá-lo, os dois, ele e Josué. Ele e sua descendência herdará essa terra, tomará posse dela. Versos 36 e 38. Ele perseverou em seguir o Senhor. Versos 36. As crianças entrarão e possuirão essa terra. O personagem, irmãos, principal dessa narrativa, né, não é Caleb, mas Deus, que está escrevendo a história do seu povo. Deus está a todo tempo sustentando, provendo, cuidando, pastoreando, guiando, exortando, discipulando o seu povo para que ele entre e possua a terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, e também renovada em Moisés. Assim, irmãos, como ele faz, como ele fez com esse povo, ele está fazendo conosco. Ele está escrevendo a história da igreja, do seu povo. Ele está a todo tempo nos sustentando, provendo-nos, cuidando de nós, pastoreando as nossas vidas, guiando a nossa vida, nos exortando a andar em seus caminhos, disciplinando-nos na sua verdade, nos consolando, nos confortando, nos dando alegria da sua volta, da expectativa da sua volta. Que tremendo, irmãos. Caleb, irmãos, é um instrumento de Deus para que esta promessa seja real na vida de Israel. Você e eu, que somos crentes, somos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas para falarmos desse Deus maravilhoso, da sua salvação, da sua redenção, da sua glória e da sua volta que se aproxima. Deus está, irmãos, levantando Caleb e Josué para que eles direcionem e instruam o povo para a posse da terra. É o que nós vamos ver aqui na caminhada em Deuteronômios. Eles vão entrar na terra, eles vão entrar na terra, eles vão entrar na terra. Porque esses dois
são instrumentos de Deus, que Deus levantou para levá-los à posse da terra. O apóstolo Paulo, irmãos, quando escreve à igreja de Roma, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, ele diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Moisés está fazendo a mesma coisa em Cades Barneia, após 40 anos de peregrinação. A justiça de Deus é revelada na sua aliança, na sua lei, de fé em fé, o justo viverá. É isso que Moisés está fazendo aqui, está discussando, pregando para o povo. A justiça de Deus, ele está sendo revelada na sua aliança, na sua lei, de fé em fé. O justo viverá por fé. De confiança em Deus, o justo viverá. Isto é, a vida com Deus é uma vida de entrega, de confiança, de submissão, de adoração e de obediência a Ele, irmãos. Moisés está aqui, irmãos, avivando no coração do povo a aliança de Deus e a sua promessa e o cumprimento dela. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê, irmãos, a graça de caminharmos peregrinando nessa terra, crendo em sua promessa, crendo em sua palavra, acreditando que o Senhor está nos conduzindo, guardando-nos, perseverando por nós. E vamos chegar lá, irmãos, e vamos celebrar o bom e doce nome de Jesus, porque Ele é o nosso pastor, o nosso mediador, o nosso consolador. Ele é o nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça a cada um essa semana, para que você viva confiado na palavra do Senhor, confiado em sua promessa. Algumas aplicações para a nossa vida prática. Antes de concluirmos, leia a Bíblia e conheça a história de Deus. Não murmure, não se acovarde de ser um cristão. Não faça isso. Se alegre, mesmo que você sofra as consequências, o escárnio, as piadas, as brincadeiras, não é? a discriminação. Se posicione como cristão. Eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Guarde em seu coração a palavra de Deus, irmãos. A sua lei. Ela restaura a alma, ela conforta, ela dá alegria, ela dá gozo, ela revigora a nossa vida. Saiba peregrinar até a volta de Cristo, discernindo quem é Ele e o modo que você deve conduzir a sua vida para Ele, porque sua vida é dele. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar encerrando? Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça sobre nós e pelo Teu pastoreio, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos medos, as nossas fraquezas, as nossas debilidades e nos revigora, Senhor, para sermos crentes fiéis, crentes, Senhor, que ama o Teu nome, ama a Tua palavra, que testemunham, Senhor, a Tua vida numa conduta de vida santa e bonita, Senhor. Abençoa a nossa igreja, fortalece os nossos irmãos, para que tenham, Senhor, uma semana bonita e agradável em Tua presença. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos, Deus abençoe. Nós vamos prosseguir. Na nossa quinta-feira teremos o nosso culto de doutrina e oração aqui através desse canal e dessa forma. Deus abençoe, bom domingo e até quinta-feira. Eu vou derrubar aqui a nossa plataforma.
Deus abençoe a todos.